Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, não é isso? Perdão. E para a honra e glória do Senhor Jesus, chegaremos mais perto hoje novamente da palavra dele, né? Antes, uma breve oração, né? Senhor, amado Pai, glorioso Deus, Pai amado, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar com essa palavra, com a reflexão dessa semana. Que o Senhor vá até o mais profundo de cada alma, Pai, e mostre o Teu poder, mostre a Tua capacidade a cada uma dessas almas necessitadas da Tua palavra. Amém. Meus irmãos, e hoje traremos um assunto interessante. Já aprenderam, né? Coisa boa. Interessante, tá? Vamos falar um pouco sobre Elias. Lembram de Elias? Na verdade, não vamos falar somente sobre ele, mas de um evento que envolveu ele. Não é isso que foi o desafio dele aos profetas de Baal. Qual o propósito? Não é? Que vai estar escrito em 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, e aqui nós vamos ler fragmentados, tá? O 18, versículo 1, que está escrito assim, ó. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Pulamos para o versículo 25, que fala assim: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos, né? Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Versículos 36, agora do 36 ao 39, está escrito: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava na vala, né? Quando o povo viu isso, todos prostraram-se com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, aqui nós temos uma história. Veja que no primeiro versículo fala-se assim: muito tempo depois, no 3º ano, né? A palavra do Senhor veio a Elias. A palavra do Senhor veio a Elias. O Senhor falou com Elias. O Senhor disse a Elias, né? Vai a Acabe. Não é isso? Vá, apresente-se a Acabe, porque farei chover. Isso daí essa fala de Deus houve a Elias, porque Elias foi um profeta que profetizou 3 anos de seca a pedido do Senhor. O Senhor disse a ele para que ele fizesse. Disse: Elias, vai e diz que haverá 3 anos de seca por causa da idolatria do meu povo, por causa da idolatria do rei Acabe. Não é isso? Assim Elias fez. Ele fez isso e, no entanto, teve que viver escondido. Teve que viver escondido nas montanhas, no deserto, em algum lugar. Até que acontecesse o que a palavra do Senhor chegasse a ele de novo e disse: volte e vá encontrar-se com Acabe. Entende que Acabe era o rei de Israel daquela época, o rei de Judá daquela época, né, do Reino do Sul. E estava, claro, procurando Elias para quê? Buscava Elias para quê? Depois de uma profecia de 3 anos de que haveria seca, por causa dos pecados, por causa da idolatria,
por causa do rei, que era um idólatra, né? Que havia se casado com Jezabel, uma mulher que levou ele para caminhos idólatras, levou ele a fazer muita coisa má, muita coisa ruim, a esposa dele, de Acabe, Jezabel. Então ele procurava Elias, senão para quê? Senão para matar, né? E Elias, com medo, fugiu, se escondeu, né? E aí Deus ordena que ele volte. Deus ordena que ele retorne e procure quem? O rei que mandaram matar ele. Agora, claro, o rei mandou matar por influência da esposa, por influência de Jezabel, da pessoa ruim, né? E aí, o que é que nós podemos entender aqui? Essa parte foi história, né? Mas o que nós podemos entender aqui, meus amados, até agora? Nós podemos entender que Deus diz, que Deus fala, que Deus promete a nós, através de alguém, dele mesmo, através da palavra. Mais comum é que Deus fale conosco através da palavra, não é isso? Mas Deus fala. Perdão, estou com a rinite bem acentuada hoje, né? Mas Deus fala. Deus fala e a palavra dele é sempre certa. Então, quando Deus fala, a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que precisamos ouvir o que ele fala, precisamos atender, fazer aquilo que ele diz. Não é isso? Assim como Elias fez, né? E Elias foi fazer um desafio. Ele foi desafiar os profetas de Baal. Baal era um deus a quem o povo israelense estava servindo, por causa do rei, por causa de Jezabel, né? E aí ele foi desafiar 450 profetas de Baal. Desafiar para quê? Por quê? Porque eles tinham muitos deuses que eram deuses de clima, de tempo, de colheita. E aí a profecia de Deus, quando veio para Elias, a primeira, né, de que cessaria a chuva, veio como um teste para esses deuses, para afrontar mesmo esses deuses. Dizer, olha, vocês não são poderosos, os deuses que vocês estão servindo não são poderosos, porque o meu Deus está dizendo que vai parar de chover por 3 anos e vai parar de chover. Pronto. Então aí Elias fez o desafio. Elias voltou a Acabe, encontrou-se com Acabe, né, isso, que o rei que queria matá-lo, e disse, olha, te proponho um desafio, chama todos os profetas de Baal, do Deus teu, do Deus da tua esposa, do Deus do povo que está agora idólatra, e vamos fazer um desafio. Se Baal vencer e os profetas vencerem, me mate. Não ficou escrito isso na Bíblia, né? Mas era o que aconteceria. E se eu vencer, os profetas de Baal devem ser mortos, porque o Deus verdadeiro não é o Baal. Entende? Acabe aceitou o desafio, reuniu os profetas, né? Os 450 profetas. 450 profetas. E Elias disse a eles o seguinte, no versículo 25: escolha um dos novilhos, que era como fazer um sacrifício aos deuses, para que os deuses ouvissem. Não é isso? Daquela época. Escolham, disse aos 450 profetas de Baal, escolham um dos novilhos, preparem o primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. O desafio era de que eles escolhessem um sacrifício para agradar o Deus Baal, e que não fosse posto fogo para consumir o sacrifício, porque o fogo era quem consumia o sacrifício. Não fosse posto fogo, porque o fogo seria o milagre. O fogo seria o poder de Deus revelado. O fogo seria a salvação de Deus para aquele povo, mostrando que Deus é Deus. Entender isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente às vezes procura outros deuses para nos confortar, para nos ajudar. Entendem? Outras religiões, deuses que não são o verdadeiro Deus. A gente procura às vezes dinheiro, um poder financeiro, e trata como Deus, como se pudesse nos ajudar. A gente procura às vezes pessoas,
importantes, pessoas influentes, e acredita que ali são deuses, são deuses que podem nos ajudar. E na verdade só há um Deus que pode nos ajudar, né? Especialmente quando necessitamos de um milagre. E pôr o fogo na lenha, botar o fogo na lenha é esse milagre, aquele milagre que a gente necessita. Que milagre, Evanilson? Aquele que só Deus pode fazer. O dinheiro não pode fazer, outros deuses e outras religiões não podem fazer, a nossa capacidade de inteligência não pode fazer, o nosso conhecimento não pode fazer. Então só vai acontecer com o verdadeiro Deus, com o milagre. E como é que vai acontecer, Evanilson? Vamos aqui ver, não é isso? E aí, Elias disse que eles preparem primeiro, os profetas, eles ficaram de manhã até depois do meio-dia, até o período da tarde, clamando, né, chamando o Deus Baal, e Baal não respondeu. O Deus deles não respondeu. 450 profetas faziam batuques, pulavam ao redor do altar, e nenhum respondeu mandando fogo. Nenhum respondeu fazendo um milagre. Entende? Chegou então o momento de Elias. Elias fez o seguinte, pegou 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel, né, dos filhos de Israel, e fez o altar. Preparou o novilho, preparou a lenha e pediu que o pessoal botasse cântaros de água, vasilhas de água grandes, sobre a oferta, sobre o bezerro, sobre as pedras, sobre a lenha. E pediu que fizesse isso 3 vezes. Bote mais água, bote mais água, bote mais água. Elias fez isso. E aí, continuando, aqui no 36, versículo 36 do capítulo 18. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, ele fala, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar-se para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, que é a oferta, o bezerro, a lenha, que estava encharcada, muito molhada, tudo estava encharcado, na verdade, as pedras, consumiu as pedras e a terra, né? E ainda lambeu a água que estava na vala. Ele pediu para fazer uma vala de contenção da água ao redor, né? Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto na terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus amados irmãos, com essa mensagem, então, fica-se mostrado o poder de Deus. O poder de Deus aonde, Evanilson? Aonde ele disse que iria ter poder. Aonde ele disse que iria dar poder. Ele disse a Elias que fosse falar com Acabe. Acabe era um rei, o 7º rei de Israel, rei profano, não é isso? Por causa da esposa, porque se deixou levar pela esposa Jezabel, né? Uma princesa fenícia, um rei profano, e ele tinha que ir ao encontro de quem? De uma pessoa que queria matá-lo. Entende? Foi a primeira questão de Deus, a primeira questão de fé, uma demonstração de fé dele. Ele ia encontrar uma pessoa que queria matá-lo, que poderia matá-lo ali naquele momento, mas ele foi em obediência a Deus. Ele obedeceu a Deus, não é isso? E aí ele fez o desafio, mostrou-se que era enviado de Deus, não é isso? Mostrou que era enviado de Deus, e no desafio ele provou a todo mundo que era enviado de Deus. Ele provou a todo mundo que Deus tinha dito a ele que fosse, e ele foi. Ele provou a todas as pessoas que ele servia a Deus. Vanilson, como é que a gente pode trazer isso para a gente? Elias é o que foi arrebatado? Eu não vou ser arrebatado? Muito provavelmente não.
A gente não vai. Mas Elias e Enoque foram os dois que a Bíblia menciona como tendo sido arrebatados, não passando pela morte. Enfim, só curiosidade. Só uma curiosidade, né? Mas o tempo se estendeu aqui, tá? E aí, meus amados, Elias fez o seguinte: ele mostrou que Deus faria tudo o que disse que faria. Assim é nas nossas vidas, sabe? Entenda o seguinte: Deus falou com você. Deus disse: João, eu vou fazer isso daqui na tua vida. Você sentiu, você percebeu, soube que era Deus falando, teve certeza que era Deus falando. Então Deus vai fazer. Entendem isso? É isso que quer dizer aqui, né? Quando Elias consumiu, quando Elias orou, quando Elias pediu a Deus, que ele falou, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, Israel, ele queria dizer o seguinte: o Deus de promessas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de promessas foi quem me disse que faria, então ele faz. Assim como ele fala nas nossas vidas, ele disse a você, disse a mim que faria, que ele te salvaria desse lugar onde você está, que ele te libertaria, então ele vai fazer. Entender isso? Muito simples, né? Simples, mas difícil quando a gente vê o tamanho do problema, quando a gente vê 450 homens querendo te matar, te envergonhar, 450 pessoas querendo te destruir. Então não olhe para o tamanho do problema. Olhe somente para o que Deus disse. O que foi que Deus disse que faria? Quando Elias orou, agradecendo ao Senhor, ele criou um propósito na oração dele. Ele botou lá, né? Senhor, para que todos vejam que Tu és Deus, que Tu és poderoso, que Tu faz. Para que todos vejam que eu fui enviado pelo Senhor. Ele deu um propósito à oração dele. Faz isso. E Deus respondeu. Deus respondeu como havia dito que faria. Mas Deus respondeu de um modo muito grandioso. Entendem? Quando Deus respondeu, Deus mandou o fogo, que foi pedido, que os 450 pessoas pediam a Baal e ele não enviou. Deus enviou somente a um pedindo, somente a Elias. Mas enviou de uma forma tão especial, tão poderosa, que as pessoas reconheceram o poder de Deus na hora. O fogo não consumiu somente o holocausto, a oferta, o sacrifício. O fogo consumiu as pedras, o que não é um comum você ver fogo consumir pedra. Entende? Tem que ser um fogo muito poderoso para isso. Mas a Bíblia fala que o fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e consumiu e lambeu a água que estava ali ao redor. Veio o fogo, Deus respondeu. E o que precisou disso? Precisou que nós crêssemos naquilo que Deus fala. E Deus tem falado a nós. Deus tem dito que vai nos salvar. Deus tem dito a você que vai te salvar, que vai te ajudar. Então precisa de que creia. Precisa de mais o quê? Precisa que oremos. Elias orou. Elias fez um clamor. Ele não fez um clamor ao Senhor? Fez, né? A nossa parte vai precisar ser feita. Entendem? Que é ouvir a voz de Deus. Deus falou, então escute. Coloque dentro do seu coração. Obedeça à voz de Deus. Vá ao encontro. Elias foi ao encontro, foi até o perigo, né? Vá, obedeça. Faça o clamor. Faça a oração. E Deus vai responder. Entende? Faça a oração com um propósito estabelecido. Senhor, eu quero que Tu salve o meu casamento. Eu quero que Tu salves a minha vida. Eu quero que me tire desse poço aqui para que todas as pessoas ao meu redor vejam, percebam que o Senhor é Deus sobre a minha vida. É um propósito. Entende? Né? Se Deus disse que vai acontecer, Ele vai fazer acontecer o milagre. Milagre. E o milagre só acontece quando tudo é impossível. Quando tudo é impossível, quando não tem mais possibilidade nenhuma de você confiar numa pessoa, no dinheiro, ou na sua capacidade de inteligência, em qualquer outra coisa, Deus vai fazer um milagre. Milagre é aquilo que só Ele pode fazer. Não é isso? Ele vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Ele vai salvar, Ele vai tirar você do fundo do poço, tá? Ele vai estender a mão para você, né?
Aquilo que nos é impossível vem como milagre. Vem e consome tudo para que Deus mostre realmente o poder dele. Consome até as pedras, que não era para necessário consumir, ou não seria comum consumir, ele consome. Para que todas as pessoas vejam Deus agindo em nosso favor, Deus agindo para nos salvar. E isso vai gerar o quê, meus amados? Um grandíssimo testemunho. Deus vai fazer a nossa vida ser testemunho para todas as pessoas. A sua vida vai ser também. Ore, clame, obedeça à voz de Deus e Ele vai fazer o que tiver de fazer. Tá certo, meus amados? Então, a palavra que Deus nos trouxe hoje foi essa, um pouquinho estendido, né, aqui, mas faz parte, tá? Que o Senhor nos abençoe grandiosamente em todas as coisas que formos fazer, tá? Paz do Senhor e até o próximo vídeo.